Oi, ouvinte! Aqui é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e sugestões literárias. Eu sou a Sabrina e espero que esteja tudo tranquilo contigo que me ouve aí do outro lado. No último episódio, li o poema Vestibular, de Ferreira Goulart. Hoje vou comentar um clássico que quem ainda não leu, pelo menos já ouviu falar. É A Metamorfose, de Franz Kafka. Antes, vamos saber um pouco sobre o autor e sobre o contexto de produção da obra. Franz Kafka nasceu em 3 de julho de 1883, em Praga, cidade que na época fazia parte do Império Austro-Húngaro e que hoje é a capital da República Tcheca. Ele era filho de judeus e tinha o alemão como língua materna. Iniciou sua carreira literária em 1908 e nesse período começou também a trabalhar como funcionário público numa companhia de seguros. Ele se formou em Direito e exerceu diferentes funções relacionadas a trabalhos técnicos e conheceu as condições de trabalho nas fábricas da sua cidade. Kafka teve várias namoradas, chegou a ficar noivo pelo menos 2 vezes, mas nunca casou. Ele tinha um relacionamento difícil com o pai, que considerava opressor. Kafka morreu em 1924, com 40 anos, a 1 mês de completar 41, de tuberculose. Deixou vários textos inéditos e alguns inclusive inacabados. Pediu ao amigo Max Brod que destruísse todos os seus manuscritos. O amigo prometeu que sim e não cumpriu a promessa, felizmente para nós, e se dedicou a publicar obras póstumas de Kafka, que hoje é considerado um dos autores mais importantes do século XX. A Metamorfose é uma novela, o que significa que é um texto com características que diferem um pouco do gênero romance, principalmente por ser menor e com um número reduzido de personagens. Essa obra, que talvez seja a mais conhecida de Kafka, e foi escrita quando ele tinha 29 anos, em 1912, é a história de quando Gregor Samsa acorda transformado em um inseto. Mas o livro só foi publicado alguns anos depois, em 1915. Na minha opinião, ela trata da solidão humana. O contexto em que Kafka escreveu a Metamorfose foi a agitação pré-Primeira Guerra. 3 anos antes da publicação, a Metamorfose estava pronta e Kafka fez uma leitura para os amigos, que teriam reagido com risadas. Então, o primeiro público da novela entendeu o texto como humorado. Kafka levou apenas 20 dias para escrever esse, que é um dos textos mais perturbadores da história da literatura. A Metamorfose é um texto em terceira pessoa. Um narrador conta a história do acontecimento inesperado com Gregor Samsa e começa com a frase clássica: certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. Ele é um funcionário pontual, um caixeiro viajante sobrecarregado, que mora com os pais e a irmã e sustenta a família. Para ele mesmo sobra muito pouco. Pouco dinheiro, pouco tempo e pouca privacidade. O quarto de Gregor, por exemplo, tinha 3 portas. O ambiente da narrativa acontece em uma cultura da obediência. Tem muita regra e rotina na vida de Gregor antes da metamorfose. E depois também, de certa forma. A novela é dividida em 3 partes. A primeira parte é a anunciação da metamorfose que acontece com Gregor Samsa, a partir do momento em que ele acorda transformado. A segunda parte mostra o isolamento do protagonista e a configuração do espaço. A terceira parte apresenta os inquilinos como eixo de poder na casa. Na Poética, de Aristóteles, texto que data de mais de 300 anos antes de Cristo, a estrutura tradicional narrativa seria dividida em 3 partes: apresentação das personagens, conflito e clímax. A estrutura da obra-prima de Kafka lembra essa estrutura, mas apresenta o clímax já na primeira frase.
É o que se chama início in media res, expressão em latim para quando algo do meio ou do fim da narrativa é deslocado para o início. A Metamorfose tem uma ampla fortuna crítica, ou seja, muitos trabalhos críticos sobre a obra. É conhecida mundialmente, mas parece que exatamente na República Tcheca, seu país de origem, não é muito lida. Isso sim é um absurdo kafkiano. Aliás, esse termo, kafkiano, é usado para situações absurdas por conta dessa e de outras obras de Kafka que nos inserem em uma atmosfera de absurdo, de grotesco, de burocracia, de sistema impedindo a felicidade humana, de relações burocratizadas, enfim. No Brasil, no final da década de 1980, a banda Inimigos do Rei fez sucesso com a música Uma Barata Chamada Kafka. E esse foi o meu primeiro contato com Kafka, que eu só fui ler depois de adulta, mas desde os meus 9 anos, ouvindo essa música, eu associava Kafka à barata. O compositor da música, Paulinho Mosca, teria lamentado que o sucesso da música não tenha gerado curiosidade sobre a obra do escritor Kafka entre os brasileiros, o que nos leva a entender que até então não era muito lido por aqui. Que bom que isso mudou e hoje é possível encontrar a Metamorfose até em quadrinhos. Tem até meme sobre a Metamorfose, é só pesquisar. Bom, vamos entender melhor esse clássico analisando alguns fragmentos. Gregor acorda metamorfoseado, com costas duras, ventre marrom dividido e muitas pernas finas. O segundo parágrafo abre com a pergunta do protagonista de o que será que terá acontecido comigo? E a informação, por parte do narrador, de que não se trata de um sonho. Também há a indicação de que a mudança é somente com Gregor, já que o quarto em que ele está continua sendo um quarto humano. Com isso, sabemos que Gregor era, antes dessa noite, um humano convencional. Ele vê em cima da mesa um porta-retratos com uma imagem que recortou de uma revista, de uma mulher vestida com pele e com o rosto escondido pelo chapéu, mostrando a mão enluvada para o espectador. Colocar no porta-retratos uma imagem recortada de uma revista dá uma ideia da solidão do protagonista. Apesar de morar com a família, a vida dele é carente de relações interpessoais. A seguir, Gregor pensa que dormir mais um pouco poderia ser a solução para aquele despertar tão incomum em que o seu corpo mudou. O protagonista não fica desesperado. Quando Gregor pondera sobre dormir mais um pouco para esquecer a bobagem que é ter acordado transformado, ele está naturalizando o absurdo. Ele reflete sobre como é cansativo o trabalho de caixeiro viajante, sempre preocupado com os horários das conexões dos trens, a comida ruim de viagem e, principalmente, o que o deixa triste nessa vida sem paragem são os contatos superficiais e nada afetuosos entre as pessoas. Menciona que só não deixou o emprego ainda por causa dos pais, que têm uma dívida com o chefe. E lembra de como o chefe fala com ele sentado na escrivaninha para falar do alto e olhar para o empregado com uma diferença de nível, de altura. Essa diferença de nível e hierarquia marcada aparece também no conto de Kafka O Veredito, também escrito em 1912, em que o pai, para mostrar autoridade, sobe na cama para falar com o filho. Essa é uma imagem que Kafka constrói também em outros textos, do subalterno fisicamente diminuto em relação a quem lhe é hierarquicamente superior.
Tinha um funcionário da firma que ficava na estação, verificando se os funcionários pegaram o trem na hora certa. E como Gregor perdeu o trem, ele já sabe que a essa hora o chefe foi informado e está furioso. Quer dizer, ele trabalha sob constante pressão, com fiscalização em cada etapa do trabalho. O funcionário que delatou sua falta, o contínuo, também é mostrado como quase não humano. É descrito como uma criatura do chefe, sem espinha dorsal ou juízo, como mais um inseto, sem criticidade, que faz o serviço automaticamente. Além da rotina extenuante, Gregor não tem privacidade. O quarto dele tem 3 portas e em cada uma delas bate um dos membros da família para saber o porquê do atraso. A mãe com suavidade, o pai mais bruscamente e a irmã dramática. Kafka teria tido um quarto assim, com 3 portas em uma casa em Praga. A firma abre às 7 horas e poucos minutos depois das 7, o gerente já está em pessoa na casa de Gregor para saber por que ele não pegou o trem. O gerente ir à casa do funcionário nos primeiros minutos de atraso e tentar entrar no quarto é uma mostra da interferência da autoridade no mais íntimo da vida privada. O pai se coloca ao lado da autoridade, querendo que o gerente entre no quarto do filho. Um atraso gera uma reação exagerada do gerente e dos pais, que imediatamente inferem que Gregor, que era super Caxias e vivia para o trabalho, teria virado vagabundo do nada e precisa ser repreendido com máxima urgência, como se fosse um adolescente, sendo que ele é um homem adulto e o provedor da família. Quando Gregor não abre a porta do quarto porque não está conseguindo, ninguém pensa que ele pode ter morrido ou estar passando mal, mas atribuem a teimosia. O exagero da resposta da autoridade é recorrente na obra de Kafka, para mostrar a opressão com que o povo vive. Uma mostra de que o pai de Kafka era autoritário e difícil foi uma demissão em massa dos funcionários da empresa dele. E Kafka acompanhou essa crise em função da personalidade do pai, que ele já conhecia bem. Quando Gregor respondeu ao gerente, ainda com a porta trancada, ninguém entendeu nada do que ele disse. Metamorfoseado, ele não perde apenas sua forma física, perde também a capacidade de se comunicar pela fala com o mundo, apesar de continuar a entender o que as pessoas dizem. Em resposta à conclusão da mãe de que é preciso chamar um médico, o pai manda que a empregada chame um serralheiro, uma mostra de que a preocupação do pai é dar uma satisfação ao gerente, abrindo o quarto, mais do que com a saúde do filho. Quando Gregor consegue abrir a porta e aparecer, provoca nojo em quem o vê, e a reação do pai é ameaçar com uma bengala para que ele retorne ao quarto, quer tirar de vista o diferente. Isso tudo acontece na parte 1. Uma vez esclarecida para a família a metamorfose, ninguém quis chegar perto de Gregor. Ele ficou sozinho no quarto, pensando que de manhã, quando as portas estavam trancadas, todos queriam entrar. Agora que podem entrar, ninguém quer. Uma vez que vem a transformação de Gregor, ao invés de tentar entender, ajudar, a reação é deixar de lado e não olhar o diferente. Em frente ao prédio da família Sansa, tem um hospital, que Gregor enxergava da janela antes da metamorfose. Apesar da proximidade do recurso, nunca chamam um médico, nunca levam Gregor para ser examinado. A partir do momento em que ele está transformado e inútil para continuar sendo o provedor da casa, ele perde completamente a importância. As referências à irmã sob a perspectiva de Gregor são acompanhadas do modo como ela está vestida. Se já deu tempo de se vestir de manhã, se está totalmente vestida. Existe essa preocupação com o pudor e a moral da irmã, ou uma obsessão por parte do protagonista com a vista do corpo da irmã. E o corpo não é um detalhe nesta narrativa, já que a metamorfose de Gregor é em relação à sua forma corpórea. A consciência dele segue a mesma, é o corpo que se transforma.
E assim que a irmã vê Gregor transformado, o tratamento dela em relação a ele muda como se falasse com um estranho. Ela sente nojo de Gregor, o que fica evidente porque recolhe a tigela de leite com um pano. Não encosta diretamente na tigela que Gregor tocou. Ele não percebe isso como repulsa da irmã e nem entende que ela tem medo dele, mas passa a se esconder embaixo de um móvel cada vez que ela gira a chave na porta, avisando que vai entrar. De novo, a normalização do absurdo, porque Gregor aceita sua nova condição sem questionamentos. Não tenta conversar com a irmã sobre o que aconteceu. Só se preocupa em como vai fazer para continuar trabalhando e mantendo o conforto da família. A comida só é entregue pela irmã quando os pais estão dormindo e a empregada saiu. Mas é irônico que Gregor não interprete isso como descaso ou desejo por parte dos pais de que ele morresse de fome. Ao contrário, acha que é para poupá-los de se entristecer por seus novos hábitos alimentares. A cozinheira pediu demissão no dia da metamorfose e saiu prometendo não contar a ninguém, porque agora Gregor é um segredo vergonhoso. Ninguém queria ficar sozinho com ele, então sempre tinha 2 componentes da família em casa. Na parte 2 fica evidente a situação de comodismo da família, que vivia preguiçosa e confortavelmente graças ao dinheiro de Gregor. O processo de metamorfose, de mudança, se dá também nos outros membros da família. A irmã agora limpa o quarto de Gregor e começa a trabalhar. O pai achou um emprego, deixou de se comportar como um idoso incapaz. A mãe também. Quer dizer, todos eram perfeitamente capazes de trabalhar e ajudar nas despesas, mas viviam acomodados, explorando o filho. A metamorfose acontece para toda a família, portanto. A mãe desmaia diante da visão de Gregor transformado e a irmã tem que tirar suas roupas para que ela consiga respirar. Quando acorda, ela corre em roupas de baixo até o pai, com quem ela fica em perfeita união. Nesse exato momento, a visão de Gregor está ficando embaçada e o pai está atirando maçãs para que ele retorne ao quarto, da onde não querem que ele saia. Essa cena pode ser aproximada da tragédia Édipo Rei, de Sófocles. O protagonista entra em conflito com o pai, vê a mãe despida e perde a visão. E o pai bombardeia com maçãs para indicar que ele deve retornar ao quarto. Por que maçãs? Bom, a maçã é uma fruta cheia de simbologia. Na Bíblia está associada ao pecado original, a expulsão dos filhos de Deus do paraíso. Se cortarmos uma maçã horizontalmente, o núcleo mostra um pentagrama, uma estrela de 5 pontas, que é um símbolo esotérico, místico. Se cortarmos a maçã verticalmente, ela mostra uma forma semelhante a uma vulva. A maçã carrega todos esses símbolos. E a maçã que apodrece incrustada nas costas de Gregor colabora para a morte dele. A ameaça de que os corpos femininos da irmã e da mãe apareçam despidos, ainda que por descuido, é frequente. Gregor é o tempo inteiro atento à nudez feminina, que não poderia aparecer, mas que se anuncia na irmã e na mãe. A mulher da foto, que ele recortou para guardar em uma moldura, no entanto, está completamente vestida em peles e tem até o rosto coberto pelo chapéu. A parte 2 da novela mostra o isolamento de Gregor e a repulsa da família pela sua presença. Na parte 3 da novela, a família já admite deixar a porta do quarto de Gregor aberta durante a noite. Assim, ele vê a família, mas não é visto, fica escondido na escuridão do quarto. A maçã que o pai atirou para expulsá-lo da sala fica incrustada nas costas. Ninguém tem coragem de tirar, e por isso ele perde alguns dos movimentos. O pai nem tira mais o uniforme de trabalho e dorme numa cadeira, sempre pronto para atender um chamado do chefe. É uma situação comum na obra de Kafka, personagens que abrem mão do conforto pessoal para estar sempre alertas a atender os superiores. Só no final Gregor percebe o tratamento da família para com ele como descaso. Despedem a empregada e entram a faxineira, que abre a porta do quarto ameaçadoramente e chama Gregor de rola bosta.
Agora não limpam mais o quarto dele e fizeram o ambiente de depósito de tudo que não querem mais na casa. Inclusive, a lata de lixo da cozinha vai parar no quarto dele. Ou seja, o familiar que passou por uma mudança, que o impede de continuar sendo útil, é equiparado a um traste ou a lixo. E o lixo começa a se acumular e se enroscar no corpo de Gregor. Um dos quartos foi alugado a 3 inquilinos, que agem como donos da casa. Um dia a irmã toca violino para os inquilinos e Gregor sai do quarto, encantado pela música. Ele, que não tinha apetite para as comidas, se sente alimentado pela música. E aí se pergunta se seria ele um animal, uma vez que a música lhe tocava tanto. Ironicamente, os inquilinos, que eram bajulados pela família, quer dizer, que eram as pessoas consideradas pela família como dignas de bajulação, não gostaram da apresentação. Quando enxergam Gregor, os inquilinos se ofendem e dizem que vão sair e não vão pagar o aluguel. Então, a irmã comunica aos pais que precisam se livrar do monstro, e ela se refere a ele como se não fosse mais o irmão. Diz que nem quer pronunciar o nome do irmão diante daquele monstro, e usa o pronome isso para se referir a ele. Quando a história começa, é antes do Natal, inverno no hemisfério norte, considerando o local de produção da obra, em Praga. Quando termina, é final de março, início da primavera, portanto, sendo o inverno associado a tempos difíceis e a primavera a esperança, renascimento. Então, quando Gregor morre, começa um período de renascimento para a família. O que mais causa estranheza em A Metamorfose não é nem a metamorfose inexplicável, mas a naturalidade com que é encarada por todos. Como se a vida sempre tivesse corrido o risco de cair no absurdo. Nos remete à imprevisibilidade da existência humana. O leitor passa o tempo todo junto de Gregor, no quarto, desde a primeira linha. Só saímos do quarto quando ele consegue sair um pouquinho até a sala, e quando ele morre, que o foco narrativo é deslocado para a família na sala. O cadáver de Gregor é descartado pela faxineira como se fosse o restante do lixo do quarto, mas só há uma menção indireta sobre o descarte. Nem o narrador presta atenção à cena, portanto. E a família não deixa que a faxineira explique como se livrou do corpo quando ela tenta contar. É uma tentativa de apagamento de Gregor, como se aquele problema nunca tivesse existido. A decisão deles de mudar de apartamento reforça a ideia do apagamento das memórias de Gregor. E o comportamento da família, que devia estar enlutada, é o de tirar o dia de folga e fazer um passeio. Cada vez que eu releio A Metamorfose, acho mais triste. Kafka tinha a opinião de que as obras literárias deveriam causar estranhamento e suscitar reflexão, que só valiam a leitura os livros que infligissem uma pancada na cabeça do leitor. A literatura que ele produziu é assim. Rogério de Lima Crisel defendeu dissertação sobre A Metamorfose em 2020 pela FURG. Ele escolheu pesquisar de que forma Kafka se projeta na personagem Gregor Samsa. A dissertação tem o título Kafka e seus monstros, ressonâncias autobiográficas em sua obra-prima, e pode ser encontrada online no catálogo de teses e dissertações CAPES. Crisel considera que a obra de Kafka apresenta 3 monstros perturbadores: o pai, o corpo e o judeu errante, já que Kafka se culpava por não saber muito sobre a cultura judaica e tentou, nos últimos anos de vida, aprender o idioma e se inserir nessa cultura. A gente geralmente associa a metamorfose a uma barata, mas não tem nada no texto que esclareça que tipo de inseto é. Pela descrição do corpo de Gregor, parece que é um inseto. Mas a rotina que Gregor levava e a crítica que Kafka constrói se adequa mais a um inseto daqueles que andam um atrás do outro, sabe? Em fila ou trabalhando como operários, como formiga ou abelha. As costas duras de Gregor remetem a barata ou besouro, mas as baratas e os besouros parecem que têm uma certa liberdade e andam com velocidade, e Gregor é lento.
O escritor Vladimir Nabokov, autor de Lolita, em Lições de Literatura, de 1980, conclui que Gregor Samsa não poderia ser uma barata, porque tem dorso abaulado, e barata tem dorso chato, entre outras características. Nabokov acredita que a metamorfose foi em besouro, e que, portanto, tem asas no estojo das costas, asas que ele nunca chegou a descobrir. E essa seria uma metáfora linda, né, de que muitos seres nunca vêm a saber das asas que possuem, não chegam a saber do seu real potencial. O mais provável é que a metamorfose de Gregor tenha sido em um inseto que não tem referência no real. Afinal, estamos diante de uma narrativa do absurdo. Gregor infla. Qual é o inseto que infla? Tem pálpebras, tem perninhas ao invés de patas. A referência a perninhas está nas biografias de Kafka, porque ele considerava que suas pernas eram muito finas e longas. Kafka detestava as próprias pernas. O escritor teria proibido a ilustração de algum inseto na publicação de A Metamorfose. Ele queria que o inseto fosse livremente imaginado pelos leitores. O mais provável é que seja um inseto híbrido, uma mistura de insetos. Assim como Kafka era multifacetado, sendo um judeu morando em Praga e usando o alemão como primeira língua. Na sua dissertação em História da Literatura, Crisel cita o narrador protagonista Guedali, de O Centauro no Jardim, romance de Moacir Scliar, de 1980, como exemplo de outro híbrido criado por um escritor judeu. Guedali, Gregor e Kafka cabem como metáfora da condição de judeus sem pátria, tendo de assimilar outras línguas e culturas. A diferença é que Guedali assimila positivamente a cultura do lugar onde vive, somada à cultura judaica, e Kafka parece que nunca se sentiu pertencente. No livro The Kafka Problem, de 1946, citado por Nabokov em Lições de Literatura, o autor Paul L. Landesberg diz que o nosso senso de realidade depende da continuidade. E um caixeiro viajante que viaja e acorda cada dia em uma cidade pode ter o senso de realidade perturbado. Assim, o que ocorre a Gregor, cansado, com falta de uma boa noite de sono, é semelhante ao que acontece com indivíduos que perdem o senso de realidade e mergulham na insanidade de um dia acordar-se acreditando Napoleão Bonaparte, ou Jesus Cristo, ou Cleópatra. A coisa foi que com Gregor ele se metamorfoseou em algo degradante, e geralmente os lunáticos substituem sua identidade por outra extravagante ou bem-sucedida. Nabokov chama atenção para a presença do número 3 na obra. São 3 portas no quarto de Gregor, 3 empregadas, 3 inquilinos, 3 membros da família, 3 partes da novela, 3 cartas, 3 vezes que Gregor sai do quarto depois da metamorfose. Kafka cresceu sob a influência de 3 culturas também, a alemã, a judaica e a tcheca. Assim como Gregor, Kafka também vivia na casa dos pais na idade adulta e tinha um quarto com 3 portas. O 3 é um número importante nas escrituras e na vida judaica, porque denota a completude divina e é considerado o número da perfeição. De acordo com as biografias citadas por Crisel, Kafka tinha desde jovem aversão por seu corpo. Via no pai um opressor, mas também um corpo adequado para um tipo masculino, diferente dele, que se achava magro demais. Em Carta ao Pai, de 1919, sobre o relacionamento dele com Hermann Kafka, o escritor diz que somente com a presença física do pai ele já se sentia esmagado. Esmagado, como se fosse um inseto. Na sua dissertação, Crisel conclui que Kafka transfere para seus protagonistas, Gregor inclusive, a imagem negativa que tinha de si próprio. A metamorfose inicia quando o protagonista desperta do sono, justamente a hora que devia ser de tranquilidade, considerando que durante o sono podem acontecer pesadelos. A hora do despertar traz de volta realidade, percepção de que o pesadelo acabou.
Mas para Gregor Samsa, o pesadelo começa ao despertar. A realidade é o pesadelo. Numa carta para a então namorada, Felice Bauer, Kafka mencionou que se sentia completamente estranho ao despertar. E no romance O Processo tem a frase, abre aspas, o instante do despertar é o instante mais perigoso do dia, fecha aspas. Crisel cita uma passagem da biografia de Kafka por Gerard Georges Lemaire, em que Kafka teria uma memória de um dia em que foi tirado da cama pelo pai e deixado de camisola, sozinho, diante de uma porta trancada, esperando. Ele lembrava com rancor desse despertar incômodo e talvez desde então tenha desenvolvido uma aversão pelo instante do despertar. Um indivíduo impotente diante de uma grande porta trancada, atrás da qual está um ser gigantesco, com poder sobre a vida daquele que espera diante da porta, é uma imagem recorrente na produção de Kafka, como no conto Diante da Lei, de 1914, que posteriormente passou a integrar o romance O Processo, que foi publicado póstumamente em 1925. Alguns críticos literários afirmam que na obra de Kafka tudo deve ser lido em sentido literal. Outros, como Otto Maria Carpo, no livro História da Literatura Ocidental, de 1959, sugerem que Kafka cria parábolas. Gregor morre faminto, assim como outras personagens de Kafka, como o protagonista do conto Um Artista da Fome, de 1922. Crisel cita o que os biógrafos dizem sobre esse aspecto premonitório da literatura de Kafka, já que ele próprio morreu faminto, sem conseguir se alimentar, sem sentir dor, devido à laringe estar deteriorada em razão da tuberculose laríngea. Gente, eu nem sabia que isso existia. Quanto sofrimento! Parece que a vida inteira de Kafka foi sofrimento. Sobre o nome da irmã de Gregor, Gretchen, era também o nome de uma amiga de Felice, a namorada do autor, quando escreveu A Metamorfose. Kafka teve alguma coisa com essa amiga, e Felice surpreendeu os dois em um hotel, sendo que o próprio Kafka arma para ela encontrar e saber do triângulo amoroso. O noivado dele com Felice durou pouco tempo. Parece que Kafka tinha alguma dificuldade com relacionamentos mais sérios. E a narrativa mostra algo de incestuoso entre Gregor e a irmã, pela obsessão dele com o corpo dela. Na história, Gregor morre faminto e triste depois de escutar a irmã, que ele amava, dizer que ele era um monstro do qual a família precisava se livrar. A morte já se avizinhava pela inanição, mas as palavras de Gretchen são o empurrão final para que Gregor morra de tristeza e solidão. A Metamorfose fala da solidão humana. Gregor acorda um dia transformado em inseto, mas antes disso ele já vivia como inseto, fazendo um trabalho burocrático, cumprindo uma rotina enfadonha, dormindo pouco, comendo mal, sem conexão humana aprofundada, sendo mais um igual a tantos na multidão, vivendo a vida para pagar as contas e continuar vivendo sem ser feliz e sem nem pensar se é feliz. A grande preocupação da família não é ter perdido a pessoa, mas ter perdido seu sustento. São eles os verdadeiros insetos parasitas. Nabokov escreve um prefácio para a novela em que diz, abre aspas, Gregor é um ser humano disfarçado de inseto e os seus familiares são insetos disfarçados de pessoas. Fecha aspas. A história de Gregor Samsa pode ser metáfora para todos os corpos excluídos, para os quais a sociedade prefere não olhar e fingir que não existem. Neste episódio, comentei A Metamorfose, considerada a obra-prima de Kafka. Essa é uma obra cuja discussão não se encerra. Esse episódio foi só para te deixar com vontade de revisitar esse clássico. Te encontro no próximo episódio do Literatura Oral, com mais literatura comentada criticamente. Fiquem bem, um abraço e até lá!